Isso, eu começo ali pela região do Piemonte. Tá. Nossa, eu falei horrores e o microfone estava fechado. Gente, desculpe. Enfim, o que eu falei foi, né, enfim, a gente retorna à apresentação. Mas o que eu disse foi, aproveitando que vocês vão trocar de região, uma coisa interessante que fizeram foi relacionar isso aí, né? Pegar um mapa lá e mostrar, ó, a gente está saindo daqui para lá, a gente está saindo de um universo bem distinto, né? Do centro para o norte, de alguma forma para o extremo norte, né? A gente está ali numa das regiões mais ao norte que tem, já encostada no gelo praticamente. Então, fiquem à vontade aí, podem usar o tempo de vocês, são 10 horas, 1 minuto precisamente, tem tempo bastante para a gente fazer com calma, parar, conversar e ainda ir pro sextou mais cedo. Tá certo, então. Daí eu fico com o norte. Vou começar ali por Piemonte, né? Ver se a Bárbara coloca ali o slide para nós. Pessoal, voltou já? Dando uma continuidade ou esperando mais um pouquinho? Eu acho que pode ir, Bárbara. A Sara está esperando você colocar o slide da parte do... Desculpa, não tava aqui. Então, bora lá. Então, Piemonte fica daí na região mais a noroeste, né, da Itália. A capital lá é Turim, que faz fronteira com a França. Isso daí explica um pouco, né, da qualidade, né, da excelência na produção vinícola. Piemonte é a região vinícola mais importante da Itália. Ela produz os vinhos italianos mais diferenciados do país. A presença das escarpas montanhosas permite aos vinhedos produzir elegantes vinhos. Nos tintos predominam ali as cepas Nebbiolo e entre os brancos o destaque é o moscato, né? Sabor adocicado. As uvas tipo a Barbera são a essência dos vinhos Dolcetto e Grinolo. Então tem um clima bastante gelado, né? Já que ela é franqueada pelos Alpes gelados. Fica próxima do Mediterrâneo também. E a localização permite uma formação de névoa, que é uma das características da uva Nebbiolo, né? Ela disputa ali com a Toscana a primazia de produzir os melhores vinhos do país. Então, ali tem, eu achei vários artigos, Piemonte é a mais importante e tal. Então, ela fica ali discutindo, brigando para poder ser a primeira, né, pioneira, a melhor, né? Ela tem uma área de 58 hectares de vinhedos e produz cerca de 300 milhões de litros de vinho. Ela também, que eu acho que a primeira que foi plantada é a barbeira, né? Um pouco aqui da barbeira. A barbeira é uma casta de uvas da família Vitis vinífera, que é usada na fabricação dos vinhos como Barbeira d'Alma e Barbeira d'Asti. A uva que teve origem na região do Piemonte é a mais popular. Ela vem perdendo um pouco de espaço, né, para Nebbiolo, mas é uma das mais cultivadas na Itália. E também foi uma das primeiras plantadas aqui no Brasil. O vinho produzido com ela pode ser aquele leve do dia a dia ou frutado escuro, com alta acidez, perfeito para ser envelhecido. Os barberas são tintos que apresentam sabor e aroma de frutas vermelhas. Também é característico a sua elevada acidez.
Aí depois vamos falar da Nebbiolo. Nebbiolo, que o nome dela deriva da palavra nébbia, que é em italiano, né? Que significa névoa, que é uma das características do clima da região que ela é cultivada. Ela nos montes de Alba e Monforte. Deixa eu ver. Ela tem um rendimento baixo, né? Que resulta em um alto preço. São frutas de casca grossa com alta acidez, que torna obrigatório o envelhecimento em barris de carvalho para parar as arestas. Pois aqui. Tem a do Dolcetto também, uma uva italiana, que apesar do nome não é doce. Então, a Dolcesco, ela é uma uva lá da região, né? Eu peguei uma das que fossem de lá mesmo. Ela costuma amadurecer muito rápido, e daí faz com que a produção feita a partir dela seja muito veloz. Bom, daí dá para fazer, são próprios para o dia a dia, com alta acidez devem ser bebidos ainda jovens. E ali na região do Piemonte, ela é melhor tratada em envelhecida de carvalho. Então, quando a gente pensa na região, assim, vou complementar, Sara. Como a gente sabe, né, o norte, então a gente sabe que está fazendo fronteira com a França. Então, em comparação, né, com outras regiões da Itália, ela tem influência, né, da França, então vai ter muita influência. Então, os vinhos dessa região são principalmente monovarietais, né, que são produzidos com uma única uva, né, isso que é a característica. Então, além da Nebbiolo, que já falou, quando eu estava falando da Toscana, a Sangiovese é a mais produzida. Aí nessa região, então, a Nebbiolo, a Dolcetto e a Barbera, que são as uvas mais produzidas aí. E a Nebbiolo é que origina os vinhos, o Barolo e o Barbaresco, que são também os mais expressivos dessa região, né? E Piemonte disputa sempre com a Toscana, né? Essa coisa de produzir melhor e mais e tal. Eu tinha anotado aqui para comentar isso, né? Quem que é a maior, quem que é mais importante? Isso é que nem filho, isso é que nem, enfim, cada um vai dizer que é o seu, tá? E tem uma certa disputa clara aqui entre Toscana e Piemonte, quem é a protagonista da produção de vinho italiano, tá? Eu, sinceramente, não opino, porque eu acho que não faz o menor sentido quando tu fala de vinho de exceção, tu dizer quem que é a maior, quem que é a menor, ou enfim, quem que não é a maior. São vinhos distintos. Por outro lado, por exemplo, quando tu compara um Brunello com um Barolo, eles não são iguais, mas eles têm o mesmo sentido de longo envelhecimento, tá? Amadurecimento em barris grandes e velhos de carvalho, não é uma que é uma outra uma outra abordagem que é extremamente complicada para a gente que não é europeu. Porque aqui a gente vai dizer, se for na Vila Francione, o cara vai te dizer que o melhor vinho dele vai para a barrica nova, o segundo melhor para que foi usada, e o terceiro vai para que saiu para a barrica que o segundo melhor vinho saiu. E isso não é coisa assim tão verdadeira. O europeu não gosta muito de barril novo. Inclusive, é muito comum tanto Barolo quanto Toscana, lá, né, quanto mesmo Brunello, ou regiões, ou o próprio Chianti, que os produtores digam o contrário. Não, eu não ponho meu vinho, eles usam uma palavra que eu vou pôr aqui para vocês,
Eu não ponho meu vinho na barrica nova para não dar esse gosto lenhame, que é o que? Lenho, madeira, né? Eles não querem ficar com aquele gosto de madeira. E é uma coisa que realmente me agrada mais nos vinhos europeus, o fato de eles terem tempo maior de envelhecimento em barricas usadas. Isso dá mais oxidação, isso dá menos aroma forte de madeira, mas faz vinhos que eles não são exatamente, como é que eu vou dizer, com a cara que tem os nossos. Então a gente tem bem clara a presença de madeira nova, tá? E aí o aroma bem intenso. Então, é importante a gente ter isso, é uma discussão que a gente faz lá no começo, e por isso que a gente acaba falando lá de amadurecimento, de que chip e barrica são coisas diferentes, e de que a gente tem no Novo Mundo um certo hábito do culto à madeira nova, enquanto no Velho Mundo são o contrário. Recipientes grandes e mais velhos, tá? Desse ponto de vista, tanto o Barolo quanto o Brunello, por exemplo, são muito parecidos. Muito parecidos não é essa a palavra, mas eles têm essa lógica de maior envelhecimento em barricas usadas e de maior volume. Tá? Qual que é o melhor? Olha, eu não tenho essa pretensão de dizer qual que é o melhor. E, francamente, eu não sei qual que eu prefiro. Porque eu gosto tanto de um quanto de outro. E gosto mais ainda quando pagam, né, a garrafa, porque às vezes a gente está falando aí de 300, 400, 500, 600 reais, né, ou até mais. Né? Agora, uma outra discussão legal para esse ponto é essa, tá? Mas por que esses vinhos duram tanto? Porque eles vêm, né, de uvas bem maduras, quanto mais específica a sub-região, mais especial é o vinho, mais capacidade tem para envelhecer e mais caro se torna, tá? É o saber fazer deles, é a forma como eles têm de conseguir fazer o vinho. Mas aí é interessante a gente fazer um paralelo de que Toscana e Piemonte são dois mundos muito distintos. Um está ali no pé dos Alpes, o outro está lá no centro da Itália. E se a gente fosse olhar por lógica, a gente diria, tá, eu nunca vou plantar no Piemonte, né? O que eu quero com aquele lugar que é frio, que é lá no norte? Mas eles plantavam e faziam isso de um jeito muito bom. Inclusive não fazendo apenas vinhos de mais acidez e de consumo mais corrente, de uva menos madura, não. Eles têm uma forma de ter a uva bastante madura, né? Que é basicamente conseguir deixar ela até o que seja possível para ter plena maturação. E depois fazer delas vinhos bem encorpados, tá? Coisas que eu acho importantes sobre o Piemonte, tá? Lembrem-se que Barbera foi uma uva bem típica deles, provavelmente é a uva que faz os vinhos assim mais em conta e mais para consumo corrente, e foi a uva que primeiro deu certo no Brasil de vinífera. Tá? Porém, na Serra Gaúcha, quando antes do Cabernet Franc tinha Barbera. E foi a que eles conseguiram, a primeira que eles conseguiram emplacar como uva vinífera. Outra coisa que é importante, Dolcetto, embora venha de dolce, né, isso tem a ver com a uva e não com o vinho. O vinho não é doce, tá? Não é um tipo de vinho, não, e muito menos um tipo de vinho doce. Dolcetto é uma uva tinta, bem gostosa, inclusive. O vinho costuma ser um pouco menos rascante, bastante mais redondinho. Eu me agrado de Dolcetto. E outra coisa que eu acho importante vocês lembrarem, lembrem-se de Nebbiolo, que, como bem disse a Sara, vem de nébia, né, de neblina, névoa. Lembrem-se que tem dois Bs ali. Lembrem que isso aí é Barolo e isso aí é Barbaresco. Então não precisa nem decorar muito. Pode pensar ali em fazer um esquema. Lembra do Nebbiolo com dois Bs? É a grande uva do Barolo. Tá? É a grande uva do Barbaresco. Que diferenças que tem Barolo e Barbaresco? Eu, assim, bem simplificando. Barbaresco é o Barolo B. Tá? O A é o Barolo, né? O B é o Barbaresco. Então, é um vinho mais acessível, é um vinho que não é... O Barolo é DOC G, Barbaresco é DOC. E é um vinho um pouco menos, que tende a ser um pouco menos estruturado e grandioso quanto o Barolo. Tá? De uma forma parecida lá na Toscana, a gente tinha a seguinte situação. A gente tinha o Brunello de Montalcino e a gente tinha o Rosso de Montalcino. E aí lá é um pouco mais específico, porque basicamente o que não deu para virar Brunello virou Rosso. Por isso que normalmente
sendo bem. Eu botei Montepulciano ao invés de Montalcino, aqui estou fazendo confusão. Pronto. Fazendo assim um resuminho, né? Quer dizer, então, cuidado que às vezes a gente faz um resumo para facilitar e vocês acabam tomando como norma, né? Não é bem isso, mas o Rosso, na maior parte das vezes, é também o Brunello B, né? Ó, não chegou naquele nível, tá? É da mesma região, mas não chegou naquele nível, vai virar Rosso, tá? E segue o mesmo princípio, às vezes tu pega Rossos muito bons, muito parecidos até com o Brunello, na maior parte das vezes são vinhos um pouco menos estruturados, mas que têm uma identidade um tanto parecida com a do Brunello, tá? E uma última coisa que eu queria falar do Piemonte. Já ouviram falar nessas 4 letrinhas? Não é uma sigla, é a palavra mesmo, Asti, já? Eu vi alguma coisa nas minhas pesquisas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que o Henrique não está aí hoje, Mas eu né? vi. Legal. A gente pergunta, vocês lembram lá do começo dos 90, ele disse que ele nasceu, né? Não, ele nasceu depois, nasceu em 2000. Nossa, gente, eu tô ficando velho. Mas quem é aí, quem é jovem há um pouquinho mais de tempo, vai lembrar que há um tempo atrás, até nos 90 ali, nós tínhamos bastante espumante no mercado, espumante brasileiro chamado Asti. Tá? O que era isso? É exatamente o espumante moscatel que a gente tem hoje. A questão é que ele é feito pelo método que se chamava de Asti. E é igualzinho foi em Champagne, disseram, olha, Asti, tanto o produto quanto o método é nosso. Achem um nome para vocês. A gente não achou um nome para esse método. Até hoje a gente não tem um nome. A gente até mesmo em enologia vai dizer que é feito pelo método Asti, que não pode chamar de Asti, ok? Que é uma fermentação única, né? Sai de mosto para espumante, não vira vinho e depois vira espumante. A gente se inspirou lá, né, quando se inspirou no Piemonte. Tanto que chamava ele de Asti, até ser proibido. E, então, o nosso moscatel nada mais é do que inspirado no Asti, que é feito com que uva? Moscato. Mais claramente, o moscato bianco, né, moscato branco. Que é a maior parte dos moscatos que a gente tem no Brasil. Sobretudo ali em Farroupilha, que é cheio de moscato. E onde tem uma denominação de origem que moscato é uma indicação de procedência onde moscato é a grande uva. Tá? Mas a inspiração foi lá no Piemonte, foi lá do Asti. E eles têm também outros vinhos que não é Asti, mas de moscato também, tá? O próprio Moscato d'Asti. Moscato d'Asti não é um moscatel, é um vinho de mesa de moscato lá da região de Asti, lá do Piemonte, tá? Então, isso que a gente consome hoje em grande escala aqui no Brasil é inspirado no Asti piemontês. Quem já tomou os dois, o Asti italiano e o Moscatel brasileiro? Tem alguém aí que já provou os dois? Eu já tomei o Moscatel, o Asti não, professor. Asti não. Ninguém? Penso que O não. que vocês Eu acham também que é só um melhor? moscatel. O que vocês acham que é melhor, o nosso Moscatel ou o Asti? Eu Eu acho acho. muito doce, né, professor? Eu acho muito. É a característica dele, tá? Isso é um Verdade. fato. É 60 gramas de açúcar, mínimo 20, na verdade, né? Quase todos eles têm ali 60 gramas de açúcar, o que é bastante. Mas é a forma dele, né? Basicamente é um espumante de sobremesa. Mas o que será que vocês acham que é melhor, o Asti ou o espumante Moscatel do Brasil? Não tem Eu denominação vou de colocar origem, no né? Brasil. Não é DOC G, mas é DOC. E outro, enfim. Aí é que tá, lá para eles não é um grande produto. É feito por grandes empresas, Martini, Cinzano e por aí vai, e não é um grande produto. E também eles só usam moscato branco, aqui a gente acaba usando alguns outros moscatos. Os nossos moscatéis dão de pau nos Asti, tá? E são mais baratos. Isso é um fato, é um produto que a gente produz muito bem. Eu faço questão de fazer esse paralelo aqui, trazer para a nossa realidade e dizer, olha, o nosso moscatel é muito bem feito. Tá? É muito bem feito. Não só não perde para o Asti, quanto o Asti perde para o moscatel brasileiro. E é uma verdade inconveniente. Falar isso para o italiano, ele vai olhar o que o macaquito está falando aí, né? Vamos fazer vinho de banana e por aí vai. Mas é uma verdade. Tu botar em paralelo, tu vai ver. E outra questão também, né? Isso é importante a gente ponderar.
chega aqui para a gente talvez um pouco mais batido, literalmente. É um produto muito fresco, um produto que ele se beneficia muito dessa característica assim, de ser uma fermentação única, não envelhecer, mas nem que não envelhece bem, não envelhece, esquece, moscatel não é para isso. E com a proximidade que a gente tem de produção aqui, loguinho tá, né? Produzir hoje e amanhã está no mercado. O haste vai ter que ser importado, vai vir por container, vai ser mais caro, vai rodar menos. Então, se tem uma dica que eu acho que não é boa é comprar haste, tá? A dica boa é não compre haste, compre espumante brasileiro, compre a moscatel brasileiro que vai te dar melhor. Talvez para provar, claro, mas ele não vai ser muito distante do que é o nosso. E às vezes, inclusive, a gente tem mais acidez do que os deles, tá? E o Então ele deles não só é tem tão uma fermentação necessariamente só. vergonhoso. Hã? Ele só tem uma fermentação só, o astro. Só uma. Saiu de E a mosto moscatel para também. espumante. Tá. Exatamente isso aí. Tá, porque justamente que depois eu vou ter que falar que vai ser o do Prosecco, que eu vou falar da região de Vêneto, né? E vou falar do Prosecco, e o Prosecco tem a segunda fermentação dele, justamente Duas. a segunda fermentação dele é nos tanques, né? No tanques Por que a gente pasteurizados e tal. insiste? Por que a gente insiste lá atrás? Tá? Olha, vamos falar de branco, de tinto, de rosé, espumante, uma fermentação, duas. Por isso, né? Porque realmente é um conhecimento que eles vão precisar. Tá? Mas devolvo a palavra para vocês aí, que eu já me estiquei. Então tá. Daí, continuando ali, então, Piemonte se destaca na produção dos vinhos tintos, né? 65%, e a maioria ali, o que sobra ali fica 35% para os vinhos brancos, né? A gente vai falar um pouco daí dos brancos, o moscato, que é esse que o professor estava falando agora, que daí dá para fazer o espumante haste, né? E até um vinho tranquilo de uva seca, que eu achei aqui que é Passito. Esse daqui, então, feito do moscato. Aí depois tem o arnés, que dá para fazer um vinho branco com sabores de pêssego, maçã e limão, que levam ao final picante. São vinhos de safras locais, no caso mais frio, né? Que oferecem notas de toranja e um final magro à base de ervas. Depois tem o Cortese, que é cultivada mais na parte sudeste daí de Piemonte, diz que já desde o século XVII, né? A uva Cortese é considerada uma das melhores variedades brancas cultivadas na região do Piemonte. É a precursora do vinho branco italiano. Nas áreas vinícolas, ela apresenta dificuldade para atingir a correta maturação. Daí diz que ela deixa o vinho com uma elevada acidez, né? E tem que colocar outras uvas para poder fazer essa produção melhor. Então, acho que é isso de Piemonte. Não sei se o professor tem mais alguma coisa para colocar. Uma única coisa que eu acho que é um outro momento legal de fazer um. Estão vendo que a Sara disse que a gente faz um haste da uva moscato branco, enfim, vamos dizer só para o moscato, tá bom? Mas o moscato tipo de léu branco. A gente faz vinho tranquilo e a gente faz um passito. O que é o tal do passito? Pode ser qualquer um da turma para responder. O que é o tal do passito? O nome passito, já é autodeclaratório. Não é a musiquinha aquela que tinha. De uvas que são uvas que passaram por processo de secagem, né? Era uma das coisas que eu também deveria falar que vem anotado nos rótulos, que eu deveria ter já dito na parte das denominações, que eu ia comentar a respeito que vem no rótulo dos vinhos também, que chama-se rótulo ou outro, né? E tem coisas que são importantes quando a gente vai comprar e tem que observar. Desculpa interromper aí, professor, e só para senão eu vou acabar esquecendo. Tá ótimo. Então, tá ótimo. que vem mas isso
Então, que é bem anotado, Passito né? é um vinho Que é o de uva. amável. O passito é vinho de uva que já passou por um processo de secagem, né? Isso. Mas, E aí o nome mais ou menos então, te diz, às né? vezes no rótulo, é, então no rótulo sempre vem anotado fora aqueles selos e tal, vem também vem as anotações, né? Que é amabile, que pode ser um vinho amabile, que é um vinho semidoce, né? O azienda, que é o produtor do vinho, o charento, que é um vinho rosé, né? O clássico, que é o vinho produzido nas zonas mais antigas ou zonas tradicionais, ou de região tradicional, o vinho dolce, né? Que é o vinho doce, o fattori, que é a propriedade, o produtor, né? O novello, que são vinhos jovens que devem ser consumidos no máximo em 3 meses, né? O passito, que é isso que o professor estava falando, que são as uvas que passaram por um processo de secagem. O reserva, que são vinhos de processo de envelhecimento maior do que o normal, tá? O superior, que tem um teor alcoólico maior do que as versões normais, e o tenuta, que é a propriedade, né, desse vinho, que sempre essas coisas vêm anotadas no rótulo, que eu acabei deixando passar sem falar e aproveitei para colocar aí. É isso que eu tinha que falar, professor. Se vocês tiverem, gente, isso aí para passar para os colegas, isso não é uma obrigação, é uma dica, talvez seria legal, tá? Talvez seria legal. Ajuda um pouco. Eu já comentei do porquê que eu não peço mais trabalho escrito, né? Porque eles chegavam lá no último dia e eu estava enlouquecendo. Eu disse, ok, eu vou parar pela minha saúde mental, eu vou parar com isso. E acabava, e aí quando ele chegava no último dia não adiantava nada, porque nem passava para os colegas e por aí vai. Por isso que eu aboli o trabalho escrito. Não impede que vocês mandem alguma coisa que tenham, se tiverem, tá? Então, se quiserem fazer isso, por favor, eu ponho lá no Siga, não tem problema nenhum. E, e eu queria falar exatamente dessa questão ali, né? Passito, pô, passito o nome já diz, né? A uva que fica em pacificação, né? Pacificação com S, né? Não com C, que é outra coisa. A Santa Augusta tem aqui em Santa Catarina, tá? Um passito de moscato, inclusive, é bem gostoso, mas é bem caro. E o que eu queria comentar é isso aí. Vocês vejam que assim, a gente tem moscato para vinho na mesma região. Moscato para vinho de mesa, né, vinho normal. Moscato para espumante de fermentação única, para haste. Moscato para passito, para vinho de uva sobremadura, né, para vinho que acaba virando licoroso, né, usado em sobremesa, porque além de ser alcoólico é doce. Vocês estão vendo que a decisão que tu tem com uma uva pode mudar completamente o que tu vai fazer? A decisão de dizer, esse ano está bom, eu consigo deixar essa uva ficar sobremadura, me permite fazer um vinho de colheita tardia, um vinho de sobremesa, um vinho licoroso, e a colheita antecipada não me permite ali fazer um vinho de adequada gradação alcoólica, acidez para um branco, ou mesmo para um espumante. Tá? Isso é muito de cada produtor, tá? Isso é muito de cada produtor. E também acaba se sedimentando como uma prática da região. E assim é no Piemonte. Né? A gente vê que eles têm essa forma de fazer os vinhos, porque foi como eles acabaram fazendo rotineiramente. Um dia alguém olhou lá, tem até, se fala que como é que chama o cara? Menzo. Eu nunca achei isso por escrito, tá? Eu, inclusive, tenho que cobrar do meu orientador se por acaso ele tem isso. Mas se conta que um tal de um engenheiro chamado Menzio, que foi quem ajudou a tornar o Asti como ele é hoje. Lá nos seus primórdios, ele era um vinho mais ou menos como champanhe, que era engarrafado e que acabava fermentando na garrafa. E aí eles, com a modernidade, passaram para tanques. Hoje o Moscatel, ou mesmo o Asti, é fermentado em tanque. Tá? Até porque tu consegue parar a fermentação direitinho, sem riscos e tudo mais. Porque diferente do que é esse método ancestral, uma fermentação única que acaba na garrafa, mas que acaba, o moscatel é uma fermentação única e interrompida. Por isso que ele fica com açúcar e com menos teor alcoólico. Tá? Então, isso aí digo mais uma vez, né, uma inspiração piemontesa. A gente não tirou isso de outro lugar, senão do Piemonte.
Por curiosidade, no Brasil tinha um negócio chamado Spumoni Dreyer. E a Dreyer não era uma fábrica de conhaques. Era também, mas era uma vinícola. Dreyer S.A. Vinhos e Champanhe. E a Dreyer fazia... Era o Firmino, que foi da primeira turma de enologia do Brasil, que teria concebido o que era o embrião do moscatel no Brasil, que era o Spumoni Dreyer. Uma de fermentação única de moscatel. Por que não era chamado de moscatel? Porque na época nem existia. E ele tinha alguma, eu não lembro de cabeça agora, mas ele tinha alguma diferença de método efetivamente para como é o que a gente faz um moscatel hoje. Mas o que eu queria dizer agora era isso aí. Já me alonguei bastante. Mas tenham bem claro isso, tá vendo? Que a mesma uva eles conseguiram fazer vários produtos. Isso é uma decisão de produção, né, de quem está fazendo. Posso avançar, Sara? Pode sim, acho que já. Então, agora nós entramos aqui em Trentino, Alto Adige. Aí fica mais na região nordeste, né, do país. A capital lá é Trento. Essa região ela pertenceu ao Império Austro-Húngaro. E daí, depois de alguns combates, ela conseguiu então ser liberta, né? Mas ela não perdeu a essência austríaca. E aí por isso que se fala alemão lá com uma certa frequência, né? E aí a produção dos vinhos também sofre essa influência, né? O território é composto por duas províncias autônomas, então Trentino, onde lá se fala italiano, e no Alto Adige se fala alemão. A região é cortada pelo rio Adige, o segundo maior da Itália, que nasce nos Alpes e morre no mar Adriático. Os vales são formados e seus afluentes abrigam quase todos os vinhedos da região. Então, lá são cerca de 5.400 hectares de vinhas e são cultivadas 20 variedades de uva. A rigor, 9 DOCs, né? 4 IGPs. As duas principais correspondem pela maioria dos vinhos produzidos são as DOCs de Trentino e Alto Adige. Então, em Trentino, a produção na mão das cooperativas e dos produtores maiores é mais voltada para o mercado. E no Alto Adige, os pequenos produtores mais para variedades locais ali, mais para eles mesmos, né? Então, em Trentino fica as maiores produções, onde vai para fora, e no Alto Adige fica para as variedades locais ali. Deixa eu ver aqui. É o maior produtor da Itália de vinhos brancos, né? E isso faz com que a porcentagem seja muito maior de DOCs. Eles conseguem. Teve uma pesquisa de 2017 que diz que produziu 2/3 de branco e 91% deles seguiam as regras das DOCs. Então é uma porcentagem bem grande. Vamos falar então ali das uvas. Aí tem a Pinot Grigio. Não sei se é assim que pronuncia, professora, mais ou menos. O nome Grigio significa cinza em italiano e gris cinza em francês. Então diz que ela tem uma coloração bem mais acinzentada porque é um cruzamento, né, da Pinot Noir e a Pinot Blanc. As uvas são frequentemente colhidas cedo para manter a acidez dos vinhos. Essa Pinot Grigio. São cultivadas em climas frios. Geralmente fazem vinho seco com acidez acentuada, leve e aromas sutis. Depois eu tenho ali a Chardonnay. A Chardonnay é de origem francesa, né? É uma das principais castas, né? Que é plantada em todo o mundo.
Ela é de pele verde, é considerada a uva mais maleável do mundo. Os vinhos de Chardonnay são encorpados, com uma textura cremosa, e é bastante comum encontrarmos vinhos Chardonnay varietais, feitos apenas com a casca. A casca da Chardonnay é utilizada para fazer vinhos doces, tranquilos e também espumantes. É uma das uvas autorizadas para a produção do tradicional champanhe. Depois nós temos ali a Gewürztraminer. Esse nome dela é porque ela é chamada de uva apimentada do Tramin, que seria a cidade norte da Itália, que fala alemão. É uma uva com uma pele mais grossa e rosada. Diz que ela tem um sabor assim, meio picante. Alguma coisa de... Também falava ali sobre rosa, lixia, gengibre, né? Então, também esse nome dela diz que ele significa o Gewus, ele significa tempero em italiano. E aí, por isso, esse nome dela. Ela é cultivada numa temperatura mais amenas. E também as bebidas de versão doce são produzidas a partir da colheita tardia dela, ou até mesmo das uvas congeladas nos vinhedos. Isso foi mais ou menos o que eu achei sobre a Gewürztraminer. Depois tem essa Chiava. A principal utilização da Chiava se dá na elaboração dos vinhos DOC, Santa Madalena. Os vinhos rotulados sobre essa denominação são vinhos tintos e saborosos. Eu tinha mais alguma anotação dela. A variedade mais comum é encontrada a Chiava Grossa. Apresenta vinhas com altos rendimentos e baixos níveis de qualidade. E já a casta Chiava Gentile é umas uvas de maior qualidade, só que com os bagos menores do que a primeira. Essa seria a Chiava, né? Aí diz que ela faz exemplares de corpo leve, com acidez característica, que agrada a muitos críticos. A uva Pinot Noir, ela acaba ganhando um pouco mais de espaço e destaque, né, na região, mas essa foi a que predominava antigamente, né, a mais típica deles, né. E depois nós temos a Lagreina. A Lagreina é bem antiga. Ela possui uma estrutura ácida e acabamento ligeiramente adstringente. Ela diz que tem baixo rendimento e alta tonicidade. Aí diz que tinha muito problema para produzir, né? Mas aí agora com a tecnologia e mais técnicas, eles conseguiram fazer melhor, né? Produzir melhor em todo mundo, né? Não só lá, como em todo mundo. E depois nós temos a Terro Delgo, que é uma tinta de cor roxa escura e cascas firmes. Ela produz vinhos com acidez e amargor característico e tem potencial para produzir de corpo mais leve até os mais encorpados. E lá então a Elisabetta Foradoni é a principal produtora dos vinhos Terro Delgo Rotaliano DOC. Isso era mais ou menos o que nós temos anotado sobre o Trentino Alto Adige, que ficou praticamente, para mim, ficou duas cidades, né? Ali uma briga, né? E aí entre os alemães e os italianos. Ficou bem dividido e com certeza essa produção e o sabor dos vinhos deve ser bem separado, né? Bem
característico de uma região e da outra, por causa dessa influência, né? Não tenho muito mais o que complementar, professor. Não sei se alguém tinha notado alguma coisa a mais aí. Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo também, Sara, que eu havia pesquisado. Então, são 20 variedades de uva aqui produzidas nessa região. E a gente eu fiquei bem surpresa mesmo quando eu, né, percebi durante a pesquisa quanta uva, quanta variedade que a Itália produz, né? Então, só nessa região são 20. Duas coisas interessantes aqui, duas coisas interessantes, na verdade, uma coisa interessante sobre duas regiões do norte é que os nossos imigrantes basicamente saíram de lá, né? Aqui você vê, tanto que vai ali na Serra Gaúcha, tu vai ver Via Trento, né, em referência à origem de alguns do Trento, né? Via Veneto, tem uma empresa de insumos bem que a gente enxerga quando entra em Bento, que eles têm em cima ali na cidade alta, como quando a gente faz a entrada ali, enxerga Veneto, ela chama Veneto, né, em homenagem à origem deles. Isso, inclusive, ajudou a gente, né? Porque eles eram acostumados com regiões mais frias e um pouco chuvosas. A gente poderia ser mais desastroso ainda no nosso começo no Brasil, mas eles eram acostumados com algumas regiões que usavam latada, que eram um pouco mais complicadas para ter maturação de uva e tudo mais. Eu acho que isso, inclusive, talvez tenha ajudado a gente lá no começo a não ter desistido no começo. No começo, não ter desistido no começo. Maravilha. Mas, de fato, era isso. Podia, se fosse ver ali, o cara ia olhar e ia dizer, não tem como plantar uva aqui. Chega. Como é que eu botei o papel das anotações? Meu Deus, aqui embaixo. É isso que eu fico pensando. E hoje em dia, Juscelio, essas uvas não podem ser cultivadas aqui no Brasil? Não pode se tentar, talvez, tem tanta variedade de uva e aqui no Brasil não é plantado. Será que agora não pode se tentar mais isso? Tem alguma regra, alguma lei que não permite? Não, depende de caso a caso. Gewurz, por exemplo, é muito ruim para podridão, tá? Apodrece muito fácil, então não se tem lá grande interesse. Pinot Grigio estão plantando na campanha numa escala relativamente grande. A Miolo emplacou esse vinho, tem aí, tu vai encontrar deles varietal e importe no seleção. Mas a maior questão dessas uvas diferentes é emplacar a quantidade, tá? É emplacar, vender. É um pouco do que a Bárbara disse ali, tá? É emplacar que o consumidor compre e compre permanentemente, porque a gente tem muito vinho bom de variedades diferentes que não tem sequência. Só que assim, ó, pensa, uma coisa é eu fazer, vamos pensar ali na tua realidade, vou fazer um pão diferente hoje. Eu faço esse pão diferente, vende uma vez, vende duas, vende três, na quarta vende menos, na quinta vende menos, o que tu faz? Tu para de fazer ele, e ponto, volta a fazer o pão que tu fazia antes. Lancei esquiava grossa no Brasil. Aí vendi uma vez, vendi tudo rapidinho, todo mundo achou legal. Vendi duas, um pouco mais demorado, mas inclusive algumas pessoas voltaram, a maioria eram novas porque escutaram das que tomaram. Vendi a terceira vez, bem mais devagar, já está ficando um pouco mais de tempo para vender do que eu imaginava, e tudo mais. Tá, então será que eu paro de produzir no quarto ano? Se tu tomar essa decisão, tu tem que descobrir o que tu faz com a uva que tu plantou para ter esse vinho. E aquela uva que tu plantou para ter o vinho há 3 anos atrás, ela foi plantada provavelmente há 3 anos atrás. Então, quando tu tomou a decisão de fazer um vinho, a menos que tenha alguém que tenha plantado, tu precisa ter essa previsão, tu precisa imaginar que esse vinhedo vai durar um tempo, porque não faz o menor sentido tu plantar um vinhedo hoje e em 3 anos, 4, 5 arrancar, porque tu não amortizou nada do custo dele. Uma muda aí hoje deve estar uns R$ 25, tá? Imagina vezes 10 mil, pô, sai caríssimo. E o maior problema é esse, é conseguir manter venda. Tá? Para quem compra dos outros é ótimo. Então é o clássico em time que tá ganhando não se mexe, é De isso? alguma forma, sim.
Porque o que todo mundo quer tomar, infelizmente, é só Merlot, Cabernet, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Então, é um pouco complicado, tá? Se tu não tem bem clareza de como fazer isso, tu pode acabar te dando mal. Eu diria que na campanha gaúcha está interessante isso, que eles plantaram muitas uvas. É uma certa crítica, tem duas críticas à denominação deles, à indicação de procedência, que é muito grande, parecido com a crítica que tem em Santa Catarina, e porque tem muitas uvas. Mas porque lá tem um clima mais propício. Então, muita gente plantou muita uva diferente, se aproveitando disso. E hoje é muito bom de comprar uva de produtor de lá, porque tu pode, esse ano eu quero comprar tal, ano que vem não quero mais. Azar é teu para quem tu vai vender. Aí, mas ano que vem eu não quero comprar aquela, eu quero comprar uma terceira diferente, uma segunda diferente, por aí vai. Tá, isso aí é um pouco difícil de planejamento, tu resolver que tu vai fazer um vinho que pode não ter sucesso de venda, tá? Isso responde grande parte dos problemas. E a outra parte é também a adaptação, né? Como eu disse, Gewurz, por exemplo, é horrível. Gewurz na Serra Gaúcha é infernal. Tanto que se tu for procurar das produtoras da Serra, ou produzidos com uvas da Serra, quase não tem, porque é uma uva tremendamente sensível. Daí eu faço aquele gancho de novo para dizer do porquê que a gente fala tanto lá de clima, solo, relevo, variedades de uva, cultivo de uva, né? Para que a gente consiga entender por que a gente não planta qualquer coisa em qualquer lugar. Tá? Deixa eu ver aqui as coisas mais que eu anotei. Uma coisa que é interessante, vocês estão vendo que uma região mais do norte, mais fria, tem mais expressão de vinho branco? Isso é uma resposta de terroir, efetivamente, né? Muito mais propícia para vinho branco. O que eu anotei aqui, gente? Sim, a Sara também falou, vale a pena eu repetir, mas a Sara disse, né, que Grigio e Gris são a mesma coisa, a mesma uva, né, Pinot Grigio ou Pinot Gris, que quer dizer Pinot cinza, né, no italiano e no francês, respectivamente. Se produz bastante Pinot Gris em larga escala na Itália, inclusive meio sem graça, tá? Às vezes meio inexpressivo, não é uma uva assim tão expressiva. E os de exceção são muito bons, tá? Os que quando tu compra um Pinot Gris um pouquinho melhor, tu vai perceber a diferença. Eu tenho gostado muito dos da campanha gaúcha, acho que a gente conseguiu dar uma boa cara para essa uva. A Sara disse que Chardonnay é uma uva malhável. Eu acho bem importante essa observação, porque Chardonnay a gente usa desde espumante para até vinho, enfim, né, que fresco, até vinho que vai para barrica e mesmo para vinho de colheita tardia. E mais uma vez eu ressalto aquilo que eu falei quando eu comentei do Moscato, né? Depende muito do que tu vai fazer com essa uva. Se tem diferenças, vai te trazer diferentes produtos, vai te exigir diferentes estratégias, tá? De fato é isso. Percebam que não é uma coisa assim tão industrial. Não que tu não possa processar uva em grande escala, não é isso que eu quero dizer. Mas que, no fim das contas, a decisão de colheita, o que tu vai fazer com ela, coisa que eu levo necessariamente no laboratório, eu ponho no aparelho, ele diz lá para mim, ó, faça tal coisa. É tu olhando e interpretando e vendo, olha. Dá para deixar mais tempo algo amadurecendo? Dá. Se não dá, colhe agora e faz o que der. Dá para deixar mais tempo? Quanto tempo? O suficiente para ter um vinho de mesa mais estruturado, para fazer um licoroso? Isso é uma decisão que acaba, no fim das contas, sendo dos técnicos de campo. Tá? Eu não entendi bem o que a Sara disse que eles usavam a casca da Chardonnay, porque não tem bem como fazer vinho só de casca. Talvez o que era a questão era que eles faziam a vinificação com a casca. Então, só para fazer um parêntese aí, provavelmente era isso. E tem 3 questões aí que eu queria pontuar para finalizar meu comentário. O Gewurz tem claramente um aroma de lixia. Todo mundo já comeu lixia. Não compra aquela de lata que é enjoada, que é um raio. Embora o cheiro seja como é mesmo. Que é aquela fruta oriental, vermelhinha, que tem um aroma bem típico. É realmente o descritor mais comum de Gewurz. E que não é uma uva alemã. Que lá, inclusive, nem sempre é chamada de Gewürztraminer, é chamada de Traminer, a uva do Tramin. O alemão chamou, e o resto do mundo chamou de Gewürztraminer. Assim é na Alsácia também, que ela tem uma boa expressão, né? Eles chamam de Gewürztraminer. Tem bem claro um aroma de lixia. Aqui no Brasil eu costumo ver muito Gewurz, muito. Dos poucos que tem, eu costumo ver eles com cheiro de batata doce.
Então, quando passa a batata doce, assim, aquele caldinho que escorre, me lembra muito batata doce. Mas aquele da Valduga, assim, quase sempre eu lembrava a batata doce. E duas coisas interessantes. Lagrai é uma casta que uma pequena vinícola no Brasil tem, chama-se Barcarola, porque eles são de lá, e eles resgataram, eles têm feito um vinho diferenciado, eu gosto dos vinhos deles, uma vinícola bem pequena. E Teroldego, professor Angeben, resgatou ou trouxe para o Brasil aí há uns 20 anos e acabou aparecendo na campanha gaúcha com bom resultado, tá? Mas é uma uva um pouco, não necessariamente que ela é complicada, mas que o vinho é estruturado, não é tão simples de trabalhar, tá? Mas tem no Brasil com alguma frequência. Esquiava não tem. Quer dizer, se tem, deve ter 2 pezinhos, eu não conheço. E eu deixei aqui o site da Agrícola Foradori, que eles tinham dito. Eu tenho um amigo que conhece, ela diz que ela é malucona, ela faz vinhos muito bons, se encontra no Brasil, tá? São um pouco caros, mas são bons vinhos, inclusive biodinâmico e tudo mais. É bem interessante. Dito isso, devolvo a palavra para vocês. Queria comentar só que eu estava dando uma pesquisada também sobre essa região e uma curiosidade que eu encontrei é que eles estão com uma agenda de sustentabilidade para 2030, né? Então, eles têm planejamento de tornar a produção mais orgânica, né? Eliminar pesticidas, fertilizantes químicos, trabalhar na produção ética. Tem essas histórias assim, eu não cheguei a ver com tanto detalhe, mas eu achei uma curiosidade interessante. Não é por nada que é nessa região que eles têm na Itália o grande desenvolvimento das variedades PIV, né? Aquelas que têm uma boa resistência por ter cruzamento com variedades híbridas. É quase um Cabernet, só que resistente. É muito parecido com Sauvignon Blanc, mas só que resistente. É um fato, tá? Agora, também, se a gente for fazer um paralelo com a realidade nossa, vocês vão ver que as regiões menos tradicionais, não é bem a questão de ser menos tradicionais, mas que têm, de alguma forma, assim, menos expressão, são as que se permitem ser mais vanguardistas. Vai fazer isso na Toscana? Isso dá uma confusão tremenda, né? Não, lá no Trentino tu diz, não, aqui eu posso testar, aqui eu posso tentar mudar, e aqui talvez eu consiga agregar valor fazendo coisas diferenciais. Então, a Toscana não precisa, embora tenha lá muito vinho biodinâmico, biológico e tudo mais, mas essas regiões elas vão se diferenciar por isso. Isso não é tão é legal a gente olhar e conseguir ter essa visão geral, entender por que será que isso é tão importante no Trentino, porque também não é aquela região que a gente vai como primeira opção de vinho italiano. E lá, então, pode ser que esse tipo de ação tenha um resultado muito melhor. Eu acho que eles têm, dentro da Itália, talvez o Trentino seja o novo mundo da Itália, que é tão velho quanto as outras, mas que se permite, enfim, se rejuvenescer e trazer novidades. Mas agora sim, devolvo a palavra para você. Podemos seguir aí, então, Luciano? Podemos continuar assim. Então, vamos falar, professor, de Vêneto, né, que faz parte dessa região nordeste aí da Itália, tá? Como já foi dito, é o principal de onde vieram os imigrantes italianos para a região sul do país, né? E por isso que a produção de vinho é tradicional na região sul do país, né? Os vinhos principais são o Prosecco, o Bardolino e o Suave, né? Que é considerado, para quem vai para viagem nessa região, diz que é um passeio romântico de vinho romântico, né? Porque que vai dar nessa. Deixa eu pegar só o meu mapinha aqui que eu já deixei no esquema aqui. Que
é, que é o principal, que é um caminho romântico, né? Porque nessa região onde que é próximo a Veneza e tem como principal os principais personagens dessa região, Romeu e Julieta, né? Então, é, por isso que o pessoal gosta de viajar para essa região aí, né? O que mais que eu ia falar? É, a- em Vêneto, eles também um dos principais vinhos de lá é o Prosecco, que eu tinha conversado com ele, que ele tem duas fermentações, né? A segunda fermentação dele é alcoólica em grandes tanques pasteurizados, tá? Em contato direto com a borra da uva, né? Por esse processo, ele é um espumante que fica bem macio na boca, né? E a principal uva desse Prosecco é a Glera. Geralmente, diz que um bom vinho, um bom Prosecco tem 80% dessa uva Glera. Então, o outro vinho é esse Bordolino, que é um vinho que geralmente é um vinho que deve ser consumido jovem, tá? Ele tem basicamente três uvas, que é a Corvinas, a Rondinella e a Molinara, tá? E o vinho suave, que é vinho branco. Geralmente, como o senhor disse, os vinhos dessa região são vinhos brancos, né? Não são vinhos tintos. O que mais que eu tenho para falar? A gente já estava falando, já tinha falado bastante, um pouco sobre essa região. É uma das principais. Em Vêneto tem a principal feira principal feira de vinho da Itália, que ela concorre com a feira de Bordeaux, né, na Europa. O pessoal, basicamente é isso, professor. Não tem mais de 300 espécies de vinho. É a principal produtora de vinho da Itália, né? De exportação de vinho da Itália. E boa parte do que eu ia falar, a Sara já tinha dito, porque faz parte dessa região. Eu não sei se o senhor complemente com mais alguma coisa, se as meninas têm alguma coisa para dizer com relação a. Dá para entender que essa região é uma grande produção de espumantes também, né? Então, o Prosecco também, a gente pesquisando, a gente percebeu que o Prosecco não é uma região, né? Como tem as denominações. Então, Prosecco é sim uma uva que é usada para fazer esse espumante. Então, foi Que essa informação que Glera, né? chamou mais atenção de É, Vêneto. é. E é responsável por 20% dos vinhos italianos. Também tem 14 regiões DOC-G e 27 regiões DOC. O que tinha que falar de Vêneto, acho que basicamente era isso, professor. Não O estou te ouvindo, microfone professor. desligado. Está mudo, professor. Oh, desculpem, eu disse que eu estava anotando aqui, por isso que deixa eu só anotar uma última coisa que eu já ponho aqui no chat para vocês. E como chama lá? Vocês vão ver assim que, inclusive eu esqueci de comentar isso quando eu falei do Piemonte, tá? Tem 3 grandes espumantes na Itália. E um quarto que eu acho que não é tão grande. Na verdade, vamos dizer assim, eu acho que tem 5 bem conhecidos, tá? E aí eu falo dos 2 que eu
um pouco diferentes, que é o Asti e aqui no Vêneto o Prosecco, e Alta Langa no Piemonte, que se fala pouquíssimo dele, tá? E é o espumante mais antigo da Itália. Franciacorta, que se fala um pouco mais na Lombardia, e no Trento tem também espumantes como método francês, efetivamente. Tá? Esses três espumantes, eu não vou dizer que eles são muito parecidos, mas eles têm quase sempre as mesmas uvas, que basicamente é Chardonnay, Pinot Noir, algumas vezes Pinot Bianco. E só que o que eles têm? Duas fermentações, fermentação em garrafa. E faço questão de comentar isso aí, porque acaba sendo... No Brasil nem encontra Alta Langa para vender, mas tem importância porque é o primeiro espumante italiano. Franciacorta encontra de vez em quando, bem caro, tá? Mesma coisa, a corte francesa, fazer espumantes no método francês. Todo mundo quis fazer isso, tá? Vamos ver que na Espanha, quando a gente falar lá da Freixenet, a Freixenet fez isso. Não só Freixenet, mas, enfim, vamos fazer um espumante como faz na França, aqui na Catalunha. É um movimento que foi meio natural em alguns países, tá? Então, esses espumantes, eles são importantes por causa disso. Se quiserem dar uma olhadinha, todos eles têm site da denominação de origem, é interessante. Se vocês procurarem o do Trento, na verdade, ele chama Talento, que é o nome que eles usaram para não dizer Champenoise, né, já que não podia. Então, o Talento, tem inclusive o símbolozinho, é aqueles pupitres de onde se põe as garrafas, é o espumante de método tradicional de alta qualidade. Por que eu faço esse parêntese? E quando nós tínhamos dinheiro, a gente tinha espumante do Trento na escola para provar. Porque às vezes a gente fala uma coisa que eu acho que não é um bom marketing, né? Que é o espumante brasileiro é o segundo melhor do mundo. Além de não ser um bom marketing, não é bem verdade. Porque a gente não disputa muito esses espumantes de exceção. Tá? A Itália tem espumantes muito melhores que o Brasil, do ponto de vista de exceção. A gente tem no Brasil algumas coisas muito boas ali, aqueles mais estruturados e envelhecidos da Valduga, a própria Chandon tem grandes espumantes, mas a gente não tem esse hábito de espumantes tão de longo envelhecimento e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado nisso. A gente é muito bom produtor de espumantes bons e baratos. E tem potencial para fazer grandes espumantes de longo envelhecimento, mas a gente não costuma fazer isso. E o maior destaque que a gente acaba tendo, de tantas premiações e tudo mais, são os espumantes mais standard, vamos dizer assim. Tá? Por isso que eu gosto de falar, quando eu falo de Itália, comentar de espumante. A Itália tem muito espumante muito bom. Com algum prestígio, não no Brasil. Tá? No Brasil a gente acaba falando, e aí sim chego no ponto da região em questão, do Prosecco. Prosecco, no mundo inteiro sempre conhece o Prosecco, e sabe que é um espumante sem gracinha, de uma variedade aguadinha, que tem essa característica. De alguma forma, o Prosecco tem ali uma relação com o que é o nosso espumante mais barato. Tá? Os grandes Prosecco, não estou dizendo que não tem Prosecco bom, mas os grandes Prosecco são esses que vêm ali do Valdobbiadene, como está aqui nessa foto, Conegliano Valdobbiadene, que é onde tem a denominação do Prosecco. Tá? Fora isso, nunca são lá coisas assim estrondosas, de longo envelhecimento, e são espumantes de fermentação, segunda fermentação em tanque. Então, terminou a fermentação, filtra em garrafa e ele é como ele é. Ele não tem nenhuma grande bonificação de envelhecimento. Tá? Agora, o que chama atenção? Além dessa questão do Prosecco, do espumante em si, os italianos criaram um problema, que eles resolveram dizer que Prosecco, que sempre foi uma uva, virou uma denominação de origem. Aí eles quiseram obrigar o mundo a usar um dos nomes pelo qual o Prosecco era conhecido, que era a glera como uva. Então, a uva é glera, o produto feito de glera na denominação de Prosecco é Prosecco. Fora não deveria ser chamado glera, mesmo na Itália. Tá? Eu acho uma baita bobagem. Eu acho que eu não sei nem como é que eles puderam fazer isso, se apropriar de um nome que já era de uva. Em tese tem aí leis de proteção internacional que te dizem que tu não pode se apropriar de um nome natural, de variedade e tudo mais, para torná-lo privativo.
esse azeite, esse óleo soia, por exemplo, é questionável, né? Porque soia é soja. E, em tese, a gente não pode fazer isso quando tu vai ver lá as leis de propriedade intelectual. Mas emplacou. Aí eles querem que a gente não use mais Prosecco. Eu acho que a gente tem que usar e ponto, tá? Porque a gente comprou mudas de Prosecco, a gente planta Prosecco sempre foi chamado de Prosecco antes de ser uma denominação de origem. Então, é uma das poucas vezes que eu acho que tem que desobedecer mesmo, tá? Opinião pessoal minha. Técnica, mas pessoal, né? Minha. E é por isso que a gente ainda continua chamando o vinho espumante Prosecco no Brasil de Prosecco. Já pensou? Glera espumante, ninguém vai nem saber. Galera, um negócio assim, ninguém vai nem entender, tá? Agora, o que eu acho que a gente tem que deixar claro, apesar da polêmica, é o que era o tal do Prosecco? Queria que alguém da turma me respondesse assim. Quando eu pego, vamos dizer do Prosecco brasileiro, quando eu pego lá uma garrafa de Prosecco, que diz, uma garrafa de espumante que diz lá, Prosecco, o que eu estou tomando? O que é aquilo ali? Isso é importante, tá? Bem importante. E se fala muita bobagem a respeito disso. É um espumante, professor. Um espumante. Eu também acho que a primeira impressão que a gente tem é que está se referindo a um espumante. É um espumante de que forma de elaboração? Daí já mais específico eu não vou saber responder, mas não sei mesmo. Talvez de uma fermentação. Não, de duas fermentações. Duas De duas fermentações. É de Isso. duas fermentações. A Em que segunda fermentação é em tanque, né? Que foi o que foi dito, né? de fermentação, segunda fermentação, ou seja, eu faço um vinho base de Prosecco e depois eu provoco uma segunda fermentação em tanque, não em garrafa, não em método tradicional, tá? Aí a outra pergunta que eu faço, tá? E o tá? E por que ele chama Prosecco? O brasileiro, tá? Não Por estou causa da falando uva? do Não é por causa da italiano, que uva? agora é uma denominação de origem. Tá, se fosse falar italiano é porque é o nome da uva. Mas então no Na Brasil, não verdade, sei. hoje que é o nome da denominação, tá? Hoje eles mesmos, se for fora da denominação, não podem chamar de Prosecco, chamam de Glera. O espumante, daí vai dizer que tem Glera. Por que o do Brasil a gente chamaria ele de Prosecco? Ou que fosse Glera? Porque é um espumante varietal, tá? É Prosecco Brut, é um Prosecco na classificação de açúcar brut. Prosecco não tem a ver com ele ser mais seco, a favor do seco, menos seco, qualquer coisa assim. Então, um pouco tem a ver com processo, a menos que vocês tirem um C e invertam o C pelo S, né? Botem dois S. Falei essa idiotice porque uma vez alguém teimou, incrível, né? Eu acho que as pessoas são... Vocês já ouviram falar, né? Efeito Dunning-Kruger, né? Que as pessoas, quando elas acham que elas sabem, elas têm mais certeza do que as pessoas que sabem. É mais ou menos assim, traduzindo. E o louco resolveu insistir, era cozinheiro, eu acho. Não, mas Prosecco é o processo, ok. Então né? Caso pode... Pega minha carteirinha do CREA aí, bota fogo, não preciso, né? Eu não soube responder isso. É claro que eu soube e é claro que não é um processo, não é um processo. É um espumante de duas... Em termos de processo, só é um espumante de duas fermentações em tanque. Por que ele chama Prosecco? Antigamente porque era varietal, né? Hoje, na Itália, porque é uma denominação de origem, para a gente ainda é porque é varietal. Ou seja, se eu tiver 50% de Prosecco no espumante, eu não posso chamá-lo de espumante Prosecco. Foi a única forma que a gente tinha e tem para chamar o espumante de Prosecco. Igual poderia ser Chardonnay, se eu tivesse ali no mínimo 75% de Chardonnay. Tá? Não tem nada a ver com quantidade de açúcar e nem com forma que faz. E outra, nada me impede que eu faça, inclusive isso, né? No Brasil, sem denominação de origem, nada me impede que eu faça um Prosecco de método tradicional e chame ele de espumante Prosecco. Não tem muita vantagem porque a uva em si é muito neutra, é muito... Não se presta muito para, embora a gente diga que uva neutra é boa para espumante longevo, ela não se presta muito para espumantes longevos. O grande lance dela é ser esse espumante fresco, jovem, um pouco mais neutro e para consumo mais rápido, tá? Mas só para limpar esse campo aí do que é Prosecco e o que não é. Tudo bem até aqui? Desculpe, eu quase espirrei. Então, no caso do Prosecco, teria que ter, no mínimo, 85% de glera, por exemplo. Aqui no Brasil, sim.
Aqui no Brasil, sim. Tá. Eu poderia chamar de glera, inclusive. Tá? Inclusive, a Itália jura que a gente tem que chamar de glera porque eles têm a denominação que é Prosecco, que é o mesmo nome da uva. Então, poderia, tanto faz, glera ou Prosecco. Agora, quem é que vai comprar um negócio chamado glera espumante? Ninguém. Ninguém. E vale lembrar, né, que o Prosecco no Brasil, por incrível que pareça, para quem acha que não faz sentido, né, achar que quando a gente... Você imagina glera, né, para a gente parece galera, que parece qualquer coisa, que sei lá eu, é esquisitíssimo. Mas vê só, o Prosecco no Brasil sempre se plantava, é uma uva que tem aí, porque é um pouco neutra, porque tem uns cachos, tinha um professor que dizia que Prosecco vendia por metro, né, porque os cachos eram imensos. Parece, de alguma forma, com Trebbiano. Bastante neutra. Então, sempre se plantou no Brasil, para quantidade. Só que um dia, quantos anos fazia isso? 15. Um dia, vejam só, um dia, uma senhora qualquer no BBB, que ganhou, inclusive, parece que já ficou pobre, porque conseguem, né, botar dinheiro fora, disse que queria tomar Prosecco, porque achava chique. De um dia para o outro, todo mundo procurou Prosecco. E aí, do nada, as vinícolas brasileiras apareceram com Prosecco. Que milagre fizeram? Nenhum. Já tinha uva, só não era usada para isso. Claro, teve que aumentar a produção e tudo mais. Hoje tem uma produção estável de Prosecco e eu tenho a impressão que não está assim em crescimento. Mas vejam que sim, aparecer com uma garrafa numa novela pode determinar tu acabar com o teu estoque ou não. Fato parecido apareceu ali com o vinho Taná, quando eles fizeram um Globo, eu acho que eu disse, um Globo Repórter, dizendo que Taná era bom para a saúde, que é uma verdade, né? Embora as outras também sejam e tudo mais. Todo mundo que acabou com Taná, que tinha na Serra Gaúcha, suco de uva. Teve um ano que eles pegaram as vinícolas muito de calça curta, embora se produza muito suco de uva. Se veiculou uma pesquisa, que eu acho que era da USP, que suco de uva fazia bem, na outra semana acabou todo o estoque. Eram as vinícolas comprando de concentradora, que é permitido, né, reconstituir, aí vender como suco reconstituído, porque não tinha mais. Ou seja, valorizem, se algum dia vocês tiverem oportunidade, valorizem de aparecer na mídia. Façam isso com inteligência, isso pode trazer grandes ganhos, tá? Ou grandes tragédias. Tudo bem até aqui, gente? Tem mais uma coisinha que eu quero falar sobre o Veneto. Não quero ocupar muito, que eu gosto de falar. E hoje eu achei que foi super bem, assim, eu tô saindo da aula, eu achei que foi bem legal mesmo. Mais uma coisinha, então, tá? Os grandes vinhos do Veneto, lembre-se de Valpolicella. Tá? Oh, era isso que eu estava esquecendo de falar, professor. Bom, vou deixar falar depois do tempo. Não, pode, deixa eu achar aqui que eu... Não, pode, eu prefiro que vocês falem, não tem problema. Porque esse vinho Valpolicella foi um dos primeiros vinhos a vir para o Brasil e ser vendido em escala maior, que nos anos 70 e 80, quem tinha uma garrafa de vinho Valpolicella fazia a graça no meio de todo mundo, né? E ainda bem que o senhor falou, eu tenho alguma no meu computador, está aberto aqui. Então, e também não é, teoricamente, não é um vinho de tão... Esses que vêm, que no caso era o Bola, não sei o quê, não era um vinho de boa qualidade, assim, segundo, não é um vinho tão caro, que eu quero dizer, né? Não sei da qualidade, a qualidade fica para... Mas era um vinho teoricamente simples, mas quando veio para o Brasil, as pessoas tomavam ele e, como eu estou repetindo, queriam fazer bonito, e é um vinho dessa região aí. Desculpe, meninas, eu tinha esquecido disso aí. Estava passando em branco com relação a isso. Eu estava procurando aqui ver se eu achava, mas eu acho que era o Ricardo Corte Real que fazia propaganda do Valpolicella Bola, que era a marca mais conhecida que tinha no Brasil. Que vinho era esse? Um vinho qualquer. Era um vinho DOC, tá? Valpolicella é uma DOC.
Mas é um vinho qualquer, e é um vinho, inclusive, bem ácido, e um pouco leve, só que ele não é muito frutado, é um vinho que não é do paladar do brasileiro. A Itália, de cima a baixo, ou de norte a sul, né, para não dizer, para os professores de geografia não ficarem nervosos, ela tem uma coisa em comum que é ter normalmente uma acidez pronunciada. Grande parte das uvas deles tem uma acidez mais alta, tirando a Calábria e a Sicília, que são tórridas, né? Vinhos com baixíssima acidez, o resto, quase todos eles têm uma acidez mais alta. E não tem muita fruta, e a gente é acostumado aqui com chileno, argentino, Malbec, e não é um vinho para o paladar brasileiro, tá? E eu acredito que muitos tomavam, não gostavam e continuavam tomando porque era italiano, porque era importado, tá? Mas a gente, realmente, Exatamente. a Valpolicella em si, ou tu toma grandes Valpolicella e tu toma coisas legais, ou a média em si é muito sem gracinha, efetivamente. A média em si é muito sem graça. E o teor alcoólico dele é baixo também, né, professor? É 12,5%. É um vinhozinho vagabundo. Desculpa, com perdão da palavra, né? Assim, vinho vinho barato, teoricamente, né? Então, foi um baita de sucesso nos anos 80, né? Todo mundo... E é isso que eu tinha que falar. E a uva dele é a Corvina Veronese, né? A Corvina Veronese, que é a uva dele. Corvina Veronese. Principalmente Corvina, normalmente a proporção maior é Corvina, depois Rondinella e depois Molinara. E eles têm também nessa mesma região o Bardolino. O Bardolino é algo como o Valpolicella B. Então é terrível. Eu nunca tomei um Bardolino bom, deve ter, mas eu nunca tomei. Isso é mais barato ainda. E não eram grandes vinhos, tá? É aquele vinho agora, que você consumido jovem, né? Que eu falei para o senhor. Agora, o que tem do Vêneto que é realmente muito interessante? Duas grandes pérolas. A primeira coisa, o Amarone. O que é o Amarone? Né? Era algo como o amargão da Valpolicella, embora não seja bem essa a característica dele. É um vinho extremamente estruturado, feito como uva sobremadura. Colhe a uva e deixa ela secar, tá? Deixa, de alguma forma, faz um apacimento nela, ou pacificação. E aí, com esse vinho, tu aumenta o teor alcoólico. E, frequentemente, tu deixa ele um pouco doce. Porque a levedura não dá conta, e aí eu volto lá naqueles conhecimentos de fermentação que a gente tinha, para isso, para a gente chegar aqui e entender por que quando eu tenho uma uva de Amarone muito seca, eu tenho um vinho com resíduo de açúcar, isso não quer dizer que ele é ruim, não é de má qualidade, tá? E nem que é adicionado, simplesmente é porque tem tanto açúcar que a levedura não dá conta de fermentar, e aí ela termina a fermentação, muitas vezes com um vinho meio seco, tá? Só para ilustrar, esse ano a gente fez algo parecido num experimento, ficou horrível porque a safra foi péssima, e acontecia isso, tá? Era tanto açúcar que o vinho parou com açúcar, não terminava de fermentar. E que é uma das possibilidades quando tu tem aí, né, vinho de uva sobremadura. E o Amarone, então, feito de uva sobremadura, Valpolicella, uva normal. E só por isso tem uma diferença enorme. A gente sai de um vinho que, na maior parte das vezes, é muito, vamos usar o termo meia boca, e tu toma qualquer Amarone, eles são muito bons. E aí, lá na região, eles têm uma prática interessante. Se esse vinho, Amarone, é bem estruturado, a uva é bem madura, tem bastante potencial de ceder compostos para o líquido, será que eu não posso usar essa casca e dar um pouco de cara de Amarone para um Valpolicella normal? Posso. E aí eles têm o que eles chamam de Valpolicella ripasso. Pega o Valpolicella, não é bem, enfim, em tradução, assim, em prática é isso. Pega o que seria um Valpolicella, pega o bagaço do Amarone que tu descubou, prensou e joga, ou não prensou, depende. Normalmente eles não prensam, até para dar um pouco mais de volume, e joga no ripasso. E aí, quando vocês tomam um ripasso, o interessante dele é isso, porque ele tem algumas características de Amarone a um preço mais convidativo. O preço dele está muito mais próximo de um Valpolicella, embora seja bem caro, falando de 100, cento e poucos,
mas o que é muito mais baixo que o Amarone, que está em 200, 300 reais. Tá? É um vinho que eu gosto de tomar com alguma frequência. Quer dizer, eu gosto, mas não tomo, né? Eu gostaria de tomar, talvez, mas é isso. Assim, porque é um vinho diferente, é por um ripasso que te lembra o Amarone e é mais em conta. E aí eu juro que que eu queria falar neste momento, isso vai devolvo para vocês. Vamos falar da Sicília, então, a última região que a gente trouxe aí. A única do sul que a gente trouxe também. Ela é a região, ela é uma ilha, né, no caso da Itália, que fica ali no sul. É o que tem a região sul ali, no caso, é o que tem o clima mais tipicamente mediterrâneo, assim. Então, a gente tem, de forma geral, assim, temperaturas bem altas não, mas quentes, né? No verão, principalmente, o verão também é bem seco, os invernos são mais amenos e chuvosos, mas também a gente tem presença de montanhas e colinas, e algumas montanhas bem altas, inclusive, que acabam dando mais uma característica aí de outras áreas para produzir, porque com a altitude, né, fica mais frio, então dá mais uma possibilidade de local para produzir. De forma geral, o solo ele é bem fértil, porque ele é uma região de vulcões, né? Tem um vulcão Etna ainda, que é ativo. Então, os sedimentos, enfim, do vulcão formam uma terra bem fértil para a região. E somando isso com o clima bem mediterrâneo, né, que é seco, a gente precisa de irrigação, né? Então, essa área precisa mesmo. E, então, tem essa adaptação da área. Ela é uma grande região produtora da Itália, né? Pelo que eu encontrei, assim, produz bastante de vinhos mais econômicos, assim, também. São mais para o mercado comum, assim, né? E uma coisa que eu achei interessante é que a ilha inteira é considerada uma DOC, né? Uma denominação de origem controlada. Então, é um negócio bem que é fácil tu conseguir esse título de DOC, né? Plantando ali, tem ainda as condições, mas ainda assim as variedades de uva, por exemplo, que são permitidas são bem mais do que em regiões mais restritas de outras partes da Itália. E outra coisa interessante é que tem bastante presença de vinho de uvas internacionais, né? Não tipicamente italianas, como Chardonnay, Syrah, Cabernet Sauvignon, enfim. Mas das italianas mesmo se destacam as tintas Nero d'Avola, Frappato, Nerello Mascalese, das uvas brancas a Catarrato, Grillo, Inzolia, Carricante. E eu separei essas duas denominações de origem que eu achei interessantes, né? Que é o vinho Marsala, que ele é um vinho licoroso, um vinho fortificado, né? Ele tem ali uma porcentagem alcoólica que pode chegar lá para os 20%. Pode ser. Ele é assim similar ao vinho do Porto, pelo que eu entendi. Pode ser doce, pode ser mais seco, pode ser um tom dourado, pode ser mais tinto. Ele pode usar várias uvas, assim, né? Mas de forma geral é esse vinho mais licoroso, né? E acaba sendo bastante usado como daí um vinho de aperitivo, assim, e na culinária, né? Os mais doces para sobremesas e tal, e os mais secos para molhos e, enfim. E também trouxe aqui o Cerezuolo de Vitória, que ele é um DOC G, né? Então são condições bem específicas para a produção dele. Ele é principalmente feito com vinho, com a uva Nero d'Avola, mas geralmente misturado com o Frappato, né? Geralmente ele, acho que se não me engano, é pelo menos 80% de Nero d'Avola. E nele tem a classificação rosso e clássico, que depende ali do tempo de envelhecimento nas barricas. Mas, de forma geral, assim, pelo que eu encontrei, essa região ela tem bastante destaque assim, em vinhos brancos.
e a ausência assim, de espumantes. Eu não encontrei nada sobre espumantes na região da Sicília. Talvez tenha sido um erro da minha pesquisa, mas enfim, não encontrei. Mas eu achei interessante como tem essa questão dos vinhos internacionais. Então, eu acho que, além disso também, dos vinhos internacionais, das uvas internacionais, desculpa, também tem aquela questão da sustentabilidade, das produções orgânicas lá. Então, eu acho que, assim como o Trentino lá, é uma região que se permite mais nos vinhos. Então, se permite mais fazer misturas, modos de produzir diferentes. E acho isso interessante, né? Porque produz uma grande variedade de vinhos. O que mais que eu queria falar sobre a Sicília? Que eu não estou querendo me passar muito aqui ainda. Essa questão da produção orgânica, ela é favorecida, né, pelas condições climáticas, por ali ser bastante seco, então diminui as chances de fungos, de apodrecimento das raízes e da planta no geral. Então, acho isso bem interessante, mas eu não encontrei nada como tem lá em Trentino, que é um plano determinado mesmo para tornar todas as produções orgânicas ou eliminar fertilizantes, ou, enfim, né? E eu acho que é isso. Eu destaque, então, ali para a uva Nero d'Avola e para a branca Grillo. Eu acho que foi a que eu mais encontrei, assim, como de destaque mesmo. O que mais? É um local que tem a plantação de uvas e a produção de vinho há bastante tempo, né? Então, acho que até por isso eles se permitem, assim, um pouco de experimentar mais, e porque já teve muita interação com outras uvas e com outros vinhos e sabem que fica bom. Então, não, eu sinto que não se apegam muito, assim, com ter necessariamente um DOC-G, por exemplo, esse DOC-G, o Cerezo de Vitória, é o único da ilha inteira, né? Poderia ter muitos mais, porque tem ambientes muito específicos também ali na Sicília, né? Acho que é isso que eu tinha para trazer sobre a Sicília. Falei meio correndo, porque eu não quero que a gente se passe muito do tempo, mas é isso. Estamos bem. Então, já antes até de olhar aqui o que eu anotei, né? O que será, né? Por que será que a Sicília não tem espumante? Isso já responde outra coisa que eu anotei ali. Alguém, pode ser da turma toda aí, por que será que a Sicília não tem espumante? Eu agora fazendo uma relação com os produtores do norte da Itália, já que são mais de vinhos brancos, e eu acho que por conta do clima, então, porque provavelmente, né, o norte está mais gelado, então se produz mais vinho branco e mais espumantes. E ao sul, por ser mais clima, né, mais calorzinho, se identificou mais, né, esse vinho fortificado, que é o Marsala. Que agora eu percebi também na pesquisa que de 20 anos para cá, que eles começaram com outro tipo, né, tentar produzir outros tipos de vinhos, mas até então o vinho mais expressivo, que mais se destacava na ilha, era esse vinho fortificado, né, o vinho Marsala. Eu tenho essa relação com o clima mesmo, que dá a impressão que é isso. Quando é mais gelado, mais frio, uva branca, espumante. Quando é calor, o vinho, né, acaba se tornando esses vinhos mais doces. E também a questão do solo, né? Lá tem essa expressão do som Etna, que deixa o solo mais com características vulcânicas e tal, também deve alterar a produção também, se, né, de um vinho espumante já não daria certo a produção da uva ali. Eu imagino que as uvas brancas não devem ficar ácidas. Eu não sei se eu estou me equivocando aqui, mas imagino que para
a produção de uma espumante boa, pelo menos as uvas brancas tenham que ficar ácidas para conseguir desenvolver bem sabores, É, aromas, enfim. é isso que eu imagino também. Sim, vocês imaginem, né, uma região que é quente até dizer chega. Dá para fazer um paralelo com o que é o sertão aqui para gente, tá? Eles produzem bastante espumante no sertão. Se eu dissesse, porque se eu fizer o paralelo, vocês vão dizer, mas peraí, tem um monte de espumante no sertão. Produzem muito moscatel, basicamente pelo resíduo, literalmente é isso, de uva Itália, que não é aproveitada, acaba virando vinho, e espumante, inclusive, de uva Syrah, basicamente feito com, assim, exagerando o termo, com o resíduo do que não foi para tinto, porque não tem, provavelmente, eu estou falando especificamente lá da Rio Sol, provavelmente, e é uma suposição minha, provavelmente eles não tenham demanda para todo aquele Syrah. Não é normal de fazer espumante com Syrah, não tem problema fazer, mas não é normal. O que eu quero dizer é que eles não fazem espumante porque eles têm um grande clima para espumante, eles fazem porque é o que eles podem fazer e é o que está vendendo. E os espumantes de lá, sagradamente acidificados, tá? Tem que adicionar ácido, porque tem que adicionar ácido porque tu não dá conta de ter um espumante com uma boa acidez. Vou perguntar para qualquer técnico de lá. Eles não têm essa informação estampada, porque não é uma coisa assim. Então, assim como aqui no sul a gente não diz que a gente bota açúcar para fazer mais álcool, que também é permitido, mas é uma dificuldade. Por quê? Porque a uva amadurece lá demais. A acidez vai muito lá embaixo, o açúcar muito lá em cima. Então, mas é só colher antes. Mas tu colhe antes, talvez ela não esteja boa de aromas ainda. Então, não é tão simples assim. Tá? Agora, por que a Itália, por que a Sicília, nessa mesma levada, acaba tendo um monte de outros vinhos? Basicamente, que aguenta calor e produz bem lá. Não tem dificuldade. E aí a gente vai ver que ela é uma das regiões que mais entrega vinho para a Itália de baixo custo. Afinal de contas, produzir lá é muito fácil. Por um motivo um pouco diferente, o norte também entrega bastante vinho barato. Por quê? Porque tem bastante vinho, como funciona aqui na Serra Gaúcha, não tão bem adequado, de uva não tão bem madura e tudo mais, que o que tu tem a fazer é um vinho mais barato, né, e oferecê-lo numa faixa possível. Daí não pela facilidade de produzir, mas pela dificuldade. E isso faz com que a Sicília seja um grande produtor de vinhos. E a gente está olhando para o sul da Itália, né? A gente está olhando já para ali, estão quase encostados no Marrocos, eles estão quase encostados, como chama lá, me ajudem, na Argélia, desculpa, eu não estava lembrando do nome de jeito nenhum. Eles estão muito perto ali dos árabes, dos mouros, né? E eles têm uma influência tremenda. Eu estou juntando um comentário com o outro para a gente dizer por que eles têm, por exemplo, um vinho que chamava-se Marsala. Eu não lembro como é que era a escrita original, mas que nada mais era do que Marsal, lá, né, de Deus, que era o portão dos deuses, era uma coisa assim, tá? Influência tremenda disso aí. Como vocês vão ver que em Portugal eles tinham muita influência de mouros no sul, no Alentejo, por exemplo. Provavelmente a gente vai escutar falar sobre isso, tá? São movimentos geográficos e históricos que acabam fazendo diferença na elaboração do vinho mesmo, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei. Outra coisa que é interessante, né? A Sicília é uma ilha, seria um grande plano não fosse um vulcão, né? E esse vulcão faz com que ela seja bem montanhosa. Então, tu consegue plantar, por exemplo, variedades brancas mais em altitude, tentar escapar um pouco do calor e fazer um vinho mais próprio, né? E tu tem muita fertilidade. O grupo disse bem aí que o solo de vulcânico, ele acaba sendo ali fundindo muitos tipos de solo e fazendo um solo muito rico em nutrientes. Tem alguma coisa parecida no Brasil? Já viram um vulcão no Brasil? Eu acho que não. Até o que me chamou a atenção também da Sicília foi essa produção em terraços que eles fazem. Achei bem bonita as imagens, as fotos que eu vi desses degraus, assim, né, que são plantados
as uvas. Eu acho que para ajudar na drenagem e tal, né? Ou na Segurar irrigação a terra, também. inclusive, porque quando se estiver E escarpada, tu não segurar. consegue, vai perder. Até o vinhedo mesmo, quando tiver o vinhedo tá lá embaixo. É, Temos, e muito antes do que os italianos chegarem, a gente tinha vulcões na Serra Gaúcha. E isso explica do porquê que a gente tem solo basáltico naquela região, que é um solo eminentemente vulcânico, tá? E muito rico. Isso explica grande parte de algum problema que a gente tem algumas vezes com excesso de rigor nas variedades, nos vinhedos, tá? E na Serra Catarinense não é diferente, né? A Pericó tem aquele vinho que chama basalto, em referência ao solo. Então, é um solo de origem vulcânica muito rico, muito carregado em nutrientes. Isso também ajuda, claro, que a Sicília consiga produzir com facilidade. Então, é uma região que produz o bastantão para a Itália, porque produz fácil, né, produz com facilidade, mas tem alguns bons vinhos. Tá? Não tenham ideia que a Sicília só produz grande quantidade e baixa qualidade. Inclusive, ela é muito boa em produzir grande quantidade com uma qualidade relativamente boa. E tem, eu acho que talvez a uva mais símbolo deles, que eu gosto bastante, que é um vinho extremamente acessível para a gente, né, Rodava? E eu prefiro muitas vezes tomar um vinho barato siciliano que condiz com o que é para ser, do que tomar um barato do norte da Itália que não tem nada a ver com o que são os grandes vinhos de lá, porque são extremamente ácidos, enfim, deficientes. Eu particularmente gosto dos Nero d'Avola. Angeloni tem aí o Castellani, que é bem 30, 35, é bem gostoso. Aí é bem a cara do que é o vinho siciliano. Muita fruta, muita maturação, álcool um pouco mais alto, a gente está falando de 13, 14%. E, no meu ponto de vista, 13, 14%, rivalizando com o argentino, mas com muito mais personalidade e até mesmo um pouco mais de leveza. Eu acho os argentinos, muitas vezes, cansativos. Tá? Duas últimas coisas. Só vou retornar aqui no Marsala. Tá? Ele é um pouquinho diferente do Porto. Na verdade, ele é feito com uvas sobremaduras e com mosto cozido. Eles cozinham uma parte do mosto, isso faz com que o vinho tenha bastante concentração de açúcar e tenha algum aspecto mais charuposo. E não necessariamente é doce, tá? E ele é bem oxidado, O Marsala não é um vinho fácil de tomar. Eu gosto bastante, não porque ele é difícil e eu sou bom e eu tomo as coisas difíceis, eu detesto. É bem comum a gente ver os chatos do vinho, não? Eu gosto de Jerez, é um vinho complexo. Não é isso. Eu não gosto muito de Jerez, e gosto muito do Marsala, porque eu acho que ele tem tudo, ele tem complexidade, ele tem doçura num ponto bom, e ele sai um pouco daquele espectro docinho dos sobremadura, ou mesmo dos vinhos fortificados. Eu gosto muito, muito, muito do Marsala, tá? Recomendo, mas ele tem estado a preços meio pornográficos aqui pra gente. Eu não conheço o Marsala, Juscelio. Uma delícia. Eu fiquei tentando imaginar ele. É parecido com madeira, ele tem aquela cor também mais Pronto. oxidada, aquela cor. Ele é mais parecido com madeira. Só que madeira, embora seja ilha, esteja num lugar quente, madeira chove muito. Então, madeira tem um pouco mais de acidez, que é um diferencial. O vinho madeira é interessante por função de que tem uma acidez relativamente presente. O Marsala não tem muito, né? Porque a acidez vai lá embaixo em função do calor. Mas ele parece mais com madeira, que é um pouco mais oxidado. Entre Porto e madeira, tu vê que madeira é muito mais oxidado. Tanto que tu pega vinho tinto que não tem cara de tinto, né? Grande parte dos vinhos do Porto tinto são bem tintos. E eu acho madeira assim uma delícia. E, infelizmente, a última garrafa de madeira que eu tive... Será que eu tenho uma perdida ainda? Acho que não. Eu estava pela metade em cima da geladeira e a bicicleta dobrou em cima da geladeira, em cima da mesa, e eu passei com a bicicleta dobrou o guidão e quebrou. Moral da história, não tenha vida saudável, tá vendo o que dá? Não façam, continuam tendo uma vida saudável. Mas eu fiquei muito irritado porque a bicicleta quebrou meu Marsala. E eu não pude limpar na hora porque eu estava saindo, aí quando eu cheguei, aquilo ali é doce, aquilo já estava grudado, eu fiquei muito, muito irritado. Mas tudo bem.
Não fez falta. Fez. Não vamos ser assim tão otimistas. Fez falta, sim. Eu gosto de As Marcelo. formiguinhas aproveitaram. As formiguinhas Né? aproveitaram. Enfim. Hã? Quando derrama alguma coisa doce, as formigas aparecem, então as formiguinhas devem ter A- aproveitado. Além disso, a mesma bicicleta uma vez quebrou uma garrafa essa estava lacrada, inclusive, de Aperol. Puta, eu fiquei muito danado, porque eu fui viajar, fui para São Paulo, voltei, 4 dias depois, aquilo estava duro no chão, e É, além de ter ido fora. é Mas vamos triste. lá. Eu já Acho que tá quebrei uma. precisando de... Eu acho que tá precisando Quebrou de o outro quê? lugar para deixar essa bicicleta, hein? Eu não entendi, desculpa. Eu acho que tá precisando de outro lugar para deixar essa bicicleta. Roubaram. Ou os vinhos, né? Roubaram a bicicleta. Tem uns 2 anos que eu tô sem e no fim das contas não fez falta com essa confusão que foi. Mas eu não achei legal É, os não ladrões. combina, Não me não combina a ajudaram. vida saudável Eu me mudei com também e uma. agora tem espaço para bicicleta decentemente. É que eu Eu passava achei no que negócio muito bicicleta era apertado. gato. Como é que é? Eu achei que bicicleta era o nome do gato, porque eu nunca vi bicicleta derrubar. Não, a minha também gostava, né? Não tenho mais ela, gostava de vir. Volta e meia acontecia algumas bobagens. Só para fechar, gente, uma coisa tem bastante Syrah na Sicília, não é de se estranhar, afinal de contas, Syrah é uma uva de clima quente. E parte das teorias de onde vem Syrah diz que ela vem exatamente de Siracusa, que é na Sicília, que é uma baita bobagem, tá? Não é, ela é uma uva do sul da França, tá? Não tem nada de Syrah, não chama Syrah, pode Siracusa, não tem nada a ver, tá? Só queria fechar com essa pra gente, provavelmente algum dia vocês vão escutar isso e não é verdade, tá? Não sei quem é que inventou aí. É que nem a geada inventou Gonçalves, né? É coisa da cabeça de alguns seres muito iluminados. Gente, 11h42. Não precisamos correr, mas eu queria ver se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar, se o grupo quer finalizar, e finalizando o grupo, se a turma quer fazer alguma pergunta, e aí eu concluo aqui. Vou deixar que eu vi que eles trocaram o slide. Não, eu só fiz mesmo para a gente encerrar a apresentação aqui. Pelo que a gente conversou, então a Itália tem muitos lugares muito diferentes, produzem vinhos também muito diferentes uns dos outros. Então, independente do seu gosto para o vinho na Itália, você pode encontrar alguma opção que você goste. E eu achei interessante, de forma geral, assim, a tradição que acompanha, né? Quando os italianos, né? Usam os selos DOC, né? Que geralmente estão associados a modo de produção, ao território, ao solo, as uvas que já são produzidas ali. Isso eu achei bem interessante. Não sei se mais alguém do grupo quer colocar alguma coisa. Se não, encerramos. Eu também, como eu falei no começo, para mim foi um prazer pesquisar, adorei, achei assim muita riqueza de informação sobre a Itália. Fiquei fascinada também pelos vinhos italianos, como eu já tinha essa visão assim que a Itália enxergar o italiano e um vinho do lado. Então, para mim só acrescentou mais ainda isso que eu já imaginava, sabe? Que a Itália é assim mesmo. Então, para mim foi muito boa essa experiência de pesquisar sobre a Itália, gostei muito. Eu Vocês também gostei finalizam aí, bastante. eu botei o link ali para vocês. Deixa eu só te atrapalhar um pouquinho, Sara, eu botei o link ali, por favor, os demais colegas que não estavam apresentando, vão lá, deem a sua avaliação para o grupo. É legal, uma forma de a gente dar um retorno para eles. E depois eu vou falar sobre a minha avaliação, que eu não costumo fazer isso, mas hoje eu vou fazer. Mas vai lá. Eu também gostei só de falar sobre a Itália aí, porque assim, eu tinha um conceito meio ruim de vinho italiano, porque eu conhecia justamente o tal do Bola, né? E é um vinho de baixa qualidade. E, e a variedade é muito grande. A gente não tinha ideia né? Quando a gente entra nesse universo de vinho é uma coisa muito interessante, né? A única coisa que a gente não pode ficar meio chato, né? Que eu tenho uns amigos que começaram a tomar vinho e ficaram chatos pra caramba.
mas é bem legal, assim. Estou gostando bastante. É mais ou menos isso. Né? Assim, sabe? Fica como chato no sentido de bobeira, sabe, professor? Não que seja, né? Tem umas coisas assim que, né, a gente ainda não tem essa aptidão, né? Eu estava falando muito, falei isso muito para as meninas aí. Essa coisa das aulas presenciais, eu acho que elas são importantes porque faz a gente ter um outro parâmetro das coisas da vida mesmo, né? Porque a presença ela é importante, né? Infelizmente, essa tal de pandemia acabou atrapalhando um pouco a vida da gente, mas assim, da importância da gente descobrir as coisas, lógico, teóricas, mas as práticas eu acho que ainda elas são fundamentais, né? Assim, eu gostei bastante de trabalhar com as meninas aí desse grupo, foi bem interessante, elas foram bem esforçadas e prestativas, ainda mais que eu estou num processo meio complicado de serviço e trabalho, e é isso aí. Muito obrigado aí, meninas. Valeu, professor. É a caverna do dragão, tá? A Marta dizendo aqui que tu entra e não sai mais. É isso aí, tá? E daí, cada vez tu vai descobrindo. Às vezes, eu olho assim, eu descubro um vinho que eu não sabia. Nem é minha pretensão achar que eu conheço todos, mas daí eu descubro assim, meu Deus, gente, não pode ser. E tu vai, cada vez mais, tu vai, enfim, descobrindo outras coisas. E é bem essa a ideia, né? Que as pessoas estejam permanentemente sabendo onde consultar e consultando. Porque não vai ser essa... A gente não vai acabar essa unidade e vocês vão ser assim, nossa, conhecedores exímios. Não, vocês vão ter as ferramentas para isso, mas não vai ser aqui que a gente vai fazer isso. Eu acho que a Sara queria falar antes, né? Eu também ia colocar que eu gostei bastante. A Itália me chamava a atenção já pelos vinhos e coisa. Até esquema de, tipo, como é que era aquela novela? Tinha uma novela que era dos italianos, como é que era? Eu acho que era Rei do Gado, não era? Que tinha um esquema assim, eu sempre fui naquela ideia, né, dos vinhedos e Tinha, tal. acho também. Eu acho que tinha E Terra uma Nossa. novela assim que eu lembro. Eu me lembro que eu era pequena e lembrava, assim, de alguma coisa dos vinhos e a Itália. E eu queria muito conhecer, daí gostei muito de entrar nesse grupo para poder conhecer um pouquinho dessa confusão, na verdade, que é os vinhos italianos, né? Porque cada um é de um lugar, vai ser totalmente diferente, né? E daí já tô curiosa, assim, que nem a Karina, para começar a comprar uns vinhos, olhar os rótulos, ver direitinho, para poder provar. E é isso. Agradecer a atenção do pessoal e o pessoal também do grupo, né? Foi bem legal, bem construtivo. Para ser a caverna do dragão, falta eu terminar de ficar careca, porque baixinho eu já sou, né? Eu tô sempre encasacado. Aliás, eu acho que às vezes você deve achar que eu uso o mesmo casaco, mas tem uns 3 parecidos, tá? 2 iguais e esse que é parecido com o outro. Não se preocupem que eu ponho eles para lavar. Tá? Enfim. Então, o pessoal acho que ficou meio encabulado de avaliar vocês. Acho uma pena. Acho que ninguém discriminado ali, gente. Pode pôr ali. Mas vocês foram... Não teve... Ninguém comentou nada, nem que estava baixo, nem que estava alto, nem que estava devagar, então não tem comentário nenhum. Vocês, apesar de ter só 2 avaliações, foram bem avaliados. Eu não gosto e não costumo antecipar a minha avaliação, porque às vezes daí quando tu fala num grupo, o outro não fala no outro, o outro fica chateado, nervoso, enfim, as pessoas têm algum problema assim com uma avaliação. Mas eu, de antemão, acredito que que a avaliação dos colegas está mais ou menos fechando com a minha, tá? Eu realmente achei que foi um trabalho bom, um trabalho dinâmico, um trabalho que a gente conseguiu dialogar, que a gente conseguiu prestar atenção. Eu me tomo muito como alguém, como um bom parâmetro para saber se a atenção está boa ou não, porque eu sou extremamente distraído. E aí, para eu conseguir sentar e olhar, é claro que eu tenho que fazer um esforço, evidentemente, né? Senão a gente não vai realmente vai estar fazendo outra coisa, mas eu acho que prendeu bastante atenção. Quando vejo o que prendeu para mim, provavelmente acredito que tenha sido para todo mundo, tá? Aí deu vontade até de provar vinho, deu vontade de tomar vinho até, que faz dias que eu não tomo. E com isso até digo que a gente começou o fim de semana de uma forma boa e agradável. Que é essa ideia, tá? Imaginem se fosse eu falando
tudo isso que vocês falaram. Tem uma outra unidade que a gente está fazendo a gente, e eu acho que em algum momento eu percebo que parece que os alunos eles vão assim, além da caverna do dragão, assim, que eles vão para Nárnia, não sei porque tem, começa a falar, 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 ainda mais agora que a gente consegue estar fazendo outras coisas enquanto a gente está assistindo uma aula, pode ser que as pessoas realmente estejam muito longe, né? Então, por isso que eu prefiro que vocês apresentem, e quando vocês apresentam e conseguem atrair a atenção, com certeza ajuda bastante mais. Tá? Então, parabéns de antemão. Sintam-se bem avaliadas, assim, do ponto de vista de que essa está garantida, né? Ninguém está com menos que 6 nessa aí, de certeza. Tá? E é isso aí. E aguardamos os próximos. Deixo aí aberto se alguém quiser, de qualquer, do grupo ou fora do grupo, comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, mas o nosso tempo regulamentar foi batido aqui, a gente já está nos 10, né, naqueles 10 que a gente larga no intervalo, então eu não quero esticar muito mais. Deixo aberto aí, se ninguém tiver nada, eu encerro. De nada. Então tá, gente, sextou, eu tenho uma reunião de tarde, foi que nem ontem que eu tive um seminário, que eu tinha que avaliar uns trabalhos, que não foram nem perto desses, foram trabalhos ruins, eu tive que ser meio, como é que eu vou dizer ali, assim, meio pesado. Hoje foi bastante mais agradável. Então tá, gente, obrigado, bom fim de semana para vocês. Nos vemos na quinta-feira. Olha só, não, isso é uma possibilidade, tá? Então fiquem tranquilos se nada mudar. Se mudar, eu sempre aviso vocês, tá? E, eventualmente, a viagem que era para ter acontecido na quinta passada não aconteceu. Talvez aconteça na próxima. E como eu dependo de outros, fica sempre essa coisa assim, tá? Então, eventualmente, se eu conseguir, pode ser que eu não esteja aí. Mas aí a gente troca de aula e vai ter tudo avisadinho. Eu acho que isso não vai acontecer, mas é importante eu deixar avisado para não pegar ninguém aí de surpresa, tá? Obrigado. Até bom fim de semana e até semana que vem. Valeu,